Olá a todos, me chamo Eric Kaufmann, sou monitor da disciplina de Clínica Médica na Universidade Federal Fluminense e hoje trago para vocês um caso clínico de um paciente com icterícia e dor abdominal para abordarmos. Inicialmente, nossa anamnese, nós temos um paciente de 73 anos, masculino, aposentado, natural e residente de São Gonçalo, que chega a nós com a queixa principal de pele amarelada e dor de barriga. Nossa HLA, nós temos um paciente que há 3 meses atrás iniciou um quadro de icterícia de início lento e progressivo, com surgimento de colúria e alcoolia fecal há cerca de um mês. Desde então, ele apresenta um prurido cutâneo difuso e intenso, pior à noite, e, nos últimos 10 dias, ele refere uma dor abdominal de forte intensidade em região epigástrica, do tipo pressão profunda, que é contínua e irradia para o dorso, mas não mantém relação clara com a alimentação, com leve alívio ao se inclinar para a frente. Ele nega episódios prévios de uma dor abdominal semelhante. Ele também refere para nós uma perda ponderal de aproximadamente 20 quilos em 6 meses, junto com anorexia, náuseas pós-prandiais e empachamento precoce. Nos últimos dias, ele relata o surgimento de uma esteatorreia com cerca de 3 a 4 evacuações diárias, associada a flatulência e distensão abdominal. Ele nega hematemes ou melena, febre, calafrios, icterícia prévia, uso de drogas hepatotóxicas, bem como história de hepatites ou de litíase biliar. Ele relata ser tabagista, de 30 maços ano e também etilista. Continuando nossa anamnese de HPP, nós temos o surgimento de uma diabetes mellitus tipo 2 há 6 meses, de início recente. Ele também nega internações e cirurgias prévias e de medicações. Para o tratamento dessa diabetes mellitus, ele realiza metformina de 850 mg por dia, de maneira irregular. História familiar, nós temos um pai falecido por cirrose hepática, uma irmã com câncer de mama e demais familiares rígidos. História fisiológica, ele revela evacuações pastosas e pálidas de 3 a 4 vezes por dia, uma alimentação irregular, pobre em frutas e verduras, uma ingestão hídrica também reduzida, e ele é tabagista, 30 maços ano, etilista também, de 2 doses de cachaça por dia, bem como sedentário. Revisitando agora todos os sistemas, para a gente não deixar nada escapar, nós temos que, de geral e constitucional, ele apresenta aí esta astenia, bem como anorexia e a perda ponderal significativa, mas nega febre ou calafrios. De sistemas neurológico, cardiovascular e respiratório, ele não apresenta nenhuma queixa, mas de sistema digestório, ele apresenta uma acolia fecal, junto com essa dor epigástrica, náuseas, o empachamento e a diarreia gordurosa. Essa diarreia é importante notar que ela não possui sangue ou muco. E ele nega também vômitos ou sangramentos digestivos, atuais e prévios. De gênito urinário, ele apresenta colúria, mas não apresenta nem disúria, nem urgência ou hematúria. Músculo esquelético, ele nega artralgias, mas refere uma perda de massa muscular importante. De tegumentar, ele tem a pele intensamente ictérica, com escoriações por prurido, mas sem lesões ou rastro cutâneo. Indo agora para o nosso exame físico, na admissão desse nosso paciente, nós temos que, de sinais vitais, ele apresentava uma PA de 110 por 70, uma frequência cardíaca de 103 batimentos por minuto, frequência respiratória de 16, saturando 97% e uma temperatura de 36,4 graus. Ele estava em regular estado geral, lúcido orientado no tempo e espaço e cooperativo com o examinador, apesar de levemente sonolento. Nosso paciente se apresentava hipocorado 1 cruz, desidratado 2 cruzes e ictérico 3 cruzes. De aparelho cardiovascular e aparelho respiratório, ele não apresentava nenhuma queixa. Então, apresentava um ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bolhas normofonéticas, não apresentava sopros, os seus murmúrios eram universalmente audíveis, sem ruídos adventícios, não apresentava esforço respiratório e saturava 97 em ar ambiente. De abdômen, seu abdômen é globoso, flácido, depressível, timpânico e peristáltico, porém doloroso a palpação profunda e epigástrico. Seu fígado é palpável a 2 centímetros do rebordo costal, de superfície lisa, e ele apresenta vesícula biliar palpável e indolor em hipocôndrio direito. Importante destacar, neste caso, nós temos aí o aparecimento da síndrome de Courvoisier-Terrier, que se caracteriza pela vesícula biliar palpável e indolor, juntamente em um paciente ictérico. De membros inferiores, não apresenta edemas, panturrilhas estão livres e os pulsos presentes e simétricos. Bem, agora que temos os dados do nosso caso, precisamos realizar uma avaliação inicial desse paciente, buscando entender qual é a gravidade do caso, se há uma ameaça iminente à vida do nosso paciente ou se há necessidade de uma intervenção imediata por parte da equipe médica.
Para isso, fazemos uso dos critérios do ABCDE do ACLS, buscando principalmente sinais de instabilidade hemodinâmica, insuficiência respiratória ou uma redução importante do nível de consciência do nosso paciente. Em relação à instabilidade hemodinâmica, nosso paciente não apresenta choque, pois apesar de levemente taquicárdico, sua PA se apresenta dentro dos níveis ideais, com boa perfusão tecidual, e ele não apresenta febre nem nenhum outro indício de uma possibilidade de estar em choque. Ele também não se encontra táquio bradipneico, está saturando bem em ar ambiente sem esforço respiratório, então também não há sinais de necessidade imediata de uma abordagem de vias aéreas. Por fim, apesar de se encontrar levemente sonolento, não há indícios que levem a pensar em uma redução do sensório que necessite de um manejo rápido no quadro. Portanto, como nosso paciente não corre um risco imediato de vida, podemos prosseguir nossa investigação montando uma lista de problemas para buscar entender melhor o que pode estar causando este quadro a ele. Ao analisar e organizar nossa lista de problemas, nós temos que as principais características clínicas desse paciente são essa icterícia colistática progressiva, juntamente com a dor epigástrica que irradia para o dorso e essa perda ponderal significativa. Importante notar que no exame físico ele apresentou uma vesícula biliar palpável e indolor, que junto com a icterícia se dá o sinal de Courvoisier-Terrier, um importante dado que vai nos levar para o diagnóstico deste paciente, bem como outros sintomas relatados pelo paciente. Apesar da nossa lista de problemas ser grande, conseguimos diagnosticar o nosso paciente de forma sindrômica em 3 grandes síndromes, juntando os sintomas apresentados. A primeira era uma síndrome colistática, também seguida por uma síndrome álgica e, por fim, uma síndrome consumptiva, que agora nós vamos trabalhar em cima delas para explorar possibilidades diagnósticas e de condutas para finalmente dar o diagnóstico final deste nosso paciente. Começando com a síndrome colestática, ela pode se apresentar às custas de bilirrubinemia direta ou indireta. Nos casos de bilirrubinemia direta, a lesão do paciente está localizada dentro dos hepatócitos ou de forma pós-hepática, se apresentando com uma icterícia evidente, associada à colúria, acolia fecal e prurido. Além disso, o paciente ainda pode apresentar dor abdominal e outros sintomas dependendo da etiologia. Já nos casos de hiperbilirrubinemia indireta, a lesão é pré-hepática, muitas vezes associada à hemólise, o que gera um quadro de icterícia um pouco mais discreta, sem colúria ou acolia fecal, podendo estar associada a esplenomegalia, fadiga e anemia. Pelos sintomas apresentados, nosso paciente muito provavelmente apresenta uma icterícia às custas de bilirrubina direta, a qual pode ser causada por lesão do hepatócito, as famosas hepatites, bem como infecções virais, como as hepatites A, B e C, drogas e medicamentos, isquemia, causas inflamatórias e álcool, que podem causar este quadro. Outra etiologia que gera este quadro de hiperbilirrubinemia direta são as lesões nas vias biliares, ou pós-hepáticas, sendo as principais causas coledocolitíase, que costuma gerar dor abdominal em cólica associada à alimentação, com quadros de icterícia transitória, compressão extrínseca por neoplasia, sendo as mais comuns de colédoco ou de cabeça de pâncreas, que inicialmente não cursam com dor abdominal, mas em estágios mais avançados também podem gerá-la, ou por causas inflamatórias, como as colangites, mas que estariam acompanhadas de febre. Como o nosso paciente ele apresenta uma massa palpável em hipocôndrio direito, que provavelmente se trata da vesícula biliar e inicialmente não apresentava dor abdominal, a hipótese de um acometimento de vias biliares por neoplasia chama bastante a atenção, uma vez que o sinal de Courvoisier-Terrier, como eu havia falado, está presente. Altamente sugestivo de obstrução neoplásica não litiásica, sendo necessário o exame de imagem para confirmar o caso, mas sendo esta a nossa principal suspeita. Outra suspeita que vem logo atrás é a de hepatite alcoólica, uma vez que temos um paciente etilista de longa data, apresentando uma provável leve hepatomegalia e tendo a história familiar de cirrose. Agora, infecções virais, uso de drogas, coledocolitíase e causas inflamatórias são menos prováveis, uma vez que aparentemente não há na história da doença do paciente características que nos chamem a atenção e nos levem para estas causas. Em relação à dor epigástrica tipo pressão, com irradiação para o dorso apresentada pelo paciente, precisamos inicialmente pensar em quais estruturas se localizam na região para pensarmos em possíveis causas para esta dor. Na região epigástrica, os casos de dor podem estar relacionados a sintomas gastrointestinais, como gastrite e úlceras pépticas, mas que se apresentariam como uma dor em queimação e com relação clara com a alimentação,
sendo pouco provável neste caso. Já as causas pancreáticas geram uma dor de forte intensidade em barra, podendo sim se manifestar de forma contínua e irradiar para o dorso, tendo agora uma alta probabilidade de ser a causadora do quadro do paciente. Causas hepatobiliares costumam vir acompanhadas de dor do tipo cólica, mas também cursam com icterícia, entrando certamente também na lista de prováveis diagnósticos, sendo necessário fazer o diagnóstico diferencial com a dor pancreática. Dores cardíacas ou vasculares também podem vir em aperto, sendo outro diagnóstico diferencial, mas a evolução da doença sem dispneia e sem caráter súbito ainda faltam no caso para falar a favor desta etiologia. Por fim, dores vasculares mesentéricas possuem uma baixa probabilidade de serem as causadoras do quadro, uma vez que, a princípio, a história não traz associação com a alimentação, e também não há o sintoma mais característico, que é o medo de comer, que costuma ser apresentado pelo paciente quando este é o caso. Agora, vou falar um pouco da perda ponderal. Como foi relatado pelo paciente, houve uma perda de peso importante, de 20 quilos nos últimos 6 meses. A perda ponderal inicialmente pode ser dividida entre intencional e não intencional. Como o nosso paciente não relatou estar querendo e ter a intenção de perder peso, estamos caracterizando-a como uma perda de peso não intencional. Pensando na fisiopatologia da perda de peso, podemos separar as causas de perda ponderal em doenças que levam ao aumento do metabolismo, como diabetes descompensada ou hipertireoidismo, os quais vêm acompanhados com o aumento do apetite, da sede, da diurese, ou então tremores, sudorese e até queda de cabelo, sintomas que o nosso paciente não apresentou. Doenças que aumentam o catabolismo, como neoplasias, infecções crônicas e doenças inflamatórias, doenças que deixam o paciente em um estado inflamatório crônico que gera essa perda de peso. Neste caso, neoplasia é uma hipótese forte, uma vez que os sinais de emagrecimento apresentados corroboram com os demais sintomas apresentados pelo paciente, além de se apresentar junto com uma massa palpável em hipocôndrio direito. Por fim, a perda ponderal também pode ser dividida em patologias do trato gastrointestinal, como doenças absortivas que cursariam com diarreia ou esteatorreia, sendo outra boa provável causa para o quadro do nosso paciente, uma vez que há poucas semanas atrás ele relata o surgimento dessa esteatorreia que cursa até os dias de hoje. A partir dessa discussão, em relação a síndromes e diagnósticos diferenciais, podemos já formular hipóteses diagnósticas, mas exames complementares ainda são necessários para fechar o diagnóstico do nosso paciente. Inicialmente, de exames laboratoriais, devemos solicitar um hemograma para avaliar a presença de anemia ou possíveis infecções associadas, função e marcadores hepáticos para definirmos as custas do que é essa síndrome ictérica apresentada, bem como avaliar possíveis sítios de lesão, além de amilase e lipase para avaliar também o diagnóstico de uma provável pancreatite, uma vez que a dor abdominal fala fortemente a favor de uma pancreatite. De exames de imagem, uma boa pedida neste momento é uma tomografia de abdômen, que poderia ver lesões neoplásicas, inflamações, entre outras coisas que favoreceriam o nosso caminhar diagnóstico. Claro que um ultrassom de abdômen também seria interessante. Entretanto, uma vez que certamente necessitaríamos realizar uma tomografia de abdômen posteriormente, mais vale a pena, neste caso, facilitarmos e irmos direto para a tomografia, uma vez que ela também apresenta uma alta sensibilidade para realizar os diagnósticos. Então, foram pedidos exames laboratoriais e de imagem para este paciente, e os resultados são os seguintes. Em relação aos exames laboratoriais, o nosso paciente ele realmente apresenta uma leve anemia, mas com plaquetas e leucograma normais, função renal preservada, função hepática preservada, diminuindo as chances de haver uma lesão intrahepática. Entretanto, as enzimas canaliculares estão muito aumentadas, fechando o diagnóstico da síndrome colestática pós-hepática, sendo realmente as custas de hiperbilirrubinemia direta, como já esperávamos, com bilirrubina direta mais de 10 vezes maior do que a referência. Importante notar também que o paciente ele apresenta uma amilase dentro do valor de referência, mas uma lipase levemente aumentada, mas que ainda não fecharia o diagnóstico de uma pancreatite aguda. Por fim, foi pedido também um CA199, marcador prognóstico de neoplasia pancreática, que veio bastante aumentado. E por que este marcador foi pedido? Bem, pois nossa tomografia revelou uma lesão infiltrativa altamente suspeita, comprometendo a cabeça do pâncreas e o duodeno, que comprime o colédoco e gera toda essa síndrome colestática. Além disso, a TC também nos mostra um borramento da gordura adjacente pancreática que, ao se juntar com a história da dor abdominal, agora sim,
fecha o diagnóstico de uma pancreatite aguda. Outro dado que essa tomografia nos traz é a de vesícula biliar distendida sem a presença de cálculos, uma vez que a possibilidade de uma coledocolitise também era provável, podendo inclusive ser a causa da pancreatite apresentada pelo paciente. Assim, por fim, concluindo o nosso caso, temos que o nosso paciente ele realmente possui uma lesão tumoral de cabeça de pâncreas, juntamente com uma pancreatite aguda, de forma que a conduta proposta para ele é inicialmente de colocá-lo em dieta zero e hidratação venosa rigorosa, bem como de novos exames para finalmente estadiar a lesão e decidir se há ou não uma proposta terapêutica para este paciente, que deverá seguir internado conosco. Então é isso, galera. Muito obrigado por este tempinho. Um caso interessante e complexo, mas que eu espero que tenha ajudado no raciocínio clínico na abordagem de um paciente que chega a nós com uma síndrome colestática, uma síndrome ictérica, juntamente com uma dor abdominal e outros sintomas também. Muito obrigado a todos e até mais.